1 Coríntios 15, 20 é o texto. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Muito bem. Aqui a nossa pergunta diz assim: ao ressuscitar, Jesus passa a ser a garantia da ressurreição dos remidos. Essa é uma afirmação. E aí então, baseado no texto e baseado nessa afirmação, o que Paulo quer nos dizer quando destaca que Jesus seria o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, ao mencionar a doutrina da ressurreição? O que você pensa, o que você imagina que isso signifique? Quando ele faz esse destaque, principalmente usando o termo, ele é as primícias dentre os que dormiram. Jesus precisava realmente ressuscitar, irmãos, por quê? Como já dissemos aqui, para abrir o caminho. Porque, de outra forma, qualquer pessoa, qualquer filho de Deus não teria como vencer a morte se não fosse pela cruz do Senhor Jesus, e também não teria como confirmar, consequentemente, a vitória, a sua vitória sobre a morte, se não fosse por Jesus ter vencido a própria morte. E, consequentemente, ele abriu o caminho para que a primeira ressurreição, segundo a Bíblia, começasse a acontecer, diz a Bíblia. Isso é muito importante. Eu gostaria de fazer alguns comentários rápidos para você em relação a esse tema, ressurreição. Vou só citar alguns versículos para sintonizar você em relação a uma sequência de fatos que possivelmente estão na tua memória, mas talvez não tão ordenados como eu vou mencionar agora. Jesus afirma que ele iria ressuscitar ao terceiro dia. Isso é fato. Mateus 16, 21, ele começa a falar de que iria morrer e ressuscitar, quando ele começa a explicar isso aos seus discípulos e que era necessário ele sofrer por isso. O Mateus 20, 19, que eu já me antecipei, ele afirma a sua ressurreição no terceiro dia. É algo bastante interessante essa questão, quando depois do sábado acontece que Maria Madalena vai ao sepulcro e ela encontra o túmulo vazio. Jesus havia ressuscitado. Lucas 24, 39 a 43, a Bíblia fala que Jesus, já ressurreto, aparece com o corpo de glória, ou glorificado. Ele aparece aos seus discípulos, e lá nesse texto que eu mencionei de Lucas 24, eles pensam inclusive estar tendo uma visão de um espírito. João 2, 19, 22, Jesus diz que destruiria aquele templo e o reconstruiria em 3 dias. Depois que ele ressuscita, os discípulos entendem a mensagem que ele não falava do templo propriamente, mas de si mesmo. Olha só. E Jesus, então, em João 5, esse texto nós vamos usar um pouquinho mais, 25 a 29, ele menciona a existência da ressurreição da vida e a existência da ressurreição da condenação. Existem 2 ressurreições na Bíblia. E isso, Jesus declara que os justos e injustos irão ressuscitar. E um último texto que eu quero mencionar rapidamente é João 6, a partir do verso 39, Jesus afirma que ressuscitará todos os fiéis. Olha só, agora ele já fala a nosso respeito. Quando ele fala no texto que a vontade do Pai é que ele não perca nenhum dos quais o Pai lhe deu, para que os ressuscite no último dia. Esse último dia está relacionado à plenitude da graça. Quando entrar a plenitude da graça, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 11, isso vai acontecer. E aí o apóstolo Paulo usa esse texto lá em 1 Coríntios 15, já usamos esse texto para falar destas coisas. E ele fala assim, então: eis que lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, como nós já vimos no TCL anterior, essa questão do dormir na Bíblia, né? Que todo morto será acordado um dia, mas seremos transformados, ele diz, num abrir e fechar de olhos. Aqui fala de que preparação de última hora não seria possível, e ao som da última trombeta,
O que é mais importante nesse texto de 1 Coríntios 15, 51 até o 54, eu vou só usar o 53, é o que ele diz assim: pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade. Aqui ele está falando da ressurreição. O homem voltando a ser coberto pela glória de Deus, né, o ser humano. Então a doutrina da ressurreição dos santos está na Bíblia, é uma realidade e vai ocorrer a qualquer momento. E nós temos que estar cientes disso. Então, seguindo o nosso roteiro, irmãos, agora sim, olhando para o roteiro, eu gostaria de levar você para vermos o que está colocado ali. A maior das manifestações do Espírito Santo será conduzir os remidos até o Senhor Jesus. E isso vai acontecer, né? Com o seu sacrifício e posterior ressurreição, ele confirmou a ressurreição de todos os santos. Isso é líquido e certo. Só um comentário rápido, irmãos: a ressurreição dos santos, como nós já falamos, não teria como acontecer se ele não tivesse levantado da sepultura. Ele teria que vencer a morte para nós também vencermos. Falamos no TCL anterior, quando se alguém não for arrebatado vivo até o dia da volta dele, tiver que passar pelo vale dos mortos, lá, tendo o sinal do sangue dele, o anjo morte não pode detê-lo ali, porque ele já venceu por nós. Isso são conceitos que vimos anteriormente. E é o que a Bíblia diz. Agora eu gostaria de seguir no roteiro o preenchimento das lacunas com você, quando ele diz assim, que Cristo haveria de sofrer, sendo e o primeiro termo é primeiro, que é o que você deve colocar na lacuna. O primeiro a ressuscitar dentre os mortos. O segundo termo da lacuna é ressuscitar. Dentre os mortos. E o versículo continua dizendo assim: proclamaria luz para o seu próprio povo e para os gentios. Atos 26, 23. Ok? Primeiro a ressuscitar dentre os mortos, para proclamar luz, ou seja, para abrir o caminho. E agora o segundo texto é Colossenses 1,18, que fala e confirma estas questões. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. E aí vem a próxima lacuna, é o princípio, é o termo que vai ali. E o segundo termo é o primogênito, dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Então, guarde isso no teu coração, porque precisava e era necessário que Jesus fosse o primeiro para confirmar diante da morte a nossa própria vitória, ok? Então, o que cabe comentar aqui, irmãos, é que esta ordem revela para nós o desígnio de Deus em relação à ressurreição dos santos. Isso faz todo sentido. E como nós acabamos de ler 1 Coríntios 15, 20, quando o Senhor fala que, de fato, Ele ressuscita dos mortos, sendo Ele as primícias, é o termo que Paulo usa. Essa ordem foi deixada por Deus para o povo judeu em relação à colheita, e é encontrada em Levíticos 23, verso 10 e 11. Gostaria de ler esse texto porque há algo muito interessante em relação a essa questão de Jesus, em relação à colheita, em relação ao plano de Deus. Quando diz assim: diga o seguinte aos israelitas: quando vocês entrarem na terra que lhes dou e fizerem a colheita, tragam ao sacerdote um feixe do primeiro cereal que colherem. Veja que era antes da colheita acontecer, já haveria algumas espigas maduras, da cevada também, e eles são orientados a irem buscar isso para apresentar ao Senhor estas questões. E o verso 11 diz assim: o Senhor, o sacerdote, moverá ritualmente o feixe perante o Senhor, para que seja aceito em favor de vocês. Ele o moverá no dia seguinte ao sábado. Isso chama muito atenção, porque o que o apóstolo Paulo chamou de Jesus ser as primícias dos que dormem, nesse texto de Coríntios 15, 20, ele é o primeiro entre os mortos a ressuscitar, obviamente. O primeiro feixe aqui
da colheita sendo dedicado ao Senhor em sinal de que toda a colheita pertencia a Ele e lhe seria concedida. Isso para Israel, lá em Levítico, na festa das primícias. Olha só, os primeiros frutos, as primícias são os primeiros frutos agrícolas que já estavam se desenvolvendo e amadurecendo. Israel celebrava este dia ao findar a primavera. E depois da cega da cevada e do próprio trigo, uma oferta especial de primícias era então dedicada ao Senhor. Deus usa essa analogia da colheita, irmãos, de uma forma muito interessante, para ilustrar o aspecto do seu plano de salvação. Assim como o povo colhia suas colheitas durante as estações festivas, nós vemos aqui, assim são também os dias santos de Deus, nos mostrando que Ele colherá para a vida eterna no seu reino os seus remidos. E a Bíblia diz que isso vai acontecer a qualquer momento. No final do verso 11, ainda gostaria de me deter nesse texto, ele fala algo muito interessante quando diz assim: o sacerdote o moverá ritualmente, ou seja, o feixe perante o Senhor, para que seja aceito em favor de vocês. Olha só, ele o moverá no dia seguinte ao sábado. O dia seguinte ao sábado seria o primeiro dia da semana. E há aqui um simbolismo ainda em relação a Jesus por ter ressuscitado no primeiro dia da semana. Isso chama muito atenção. Para o judeu era o dia das primícias. Um outro simbolismo em relação a Jesus nesse texto de Levítico é quando Maria Madalena permanece na entrada do sepulcro já vazio e ela está chorando. Pedro e João voltaram para casa depois de já terem feito a confirmação de que Jesus não estava mais ali. Isso está lá em João capítulo 20, verso 3 a 17. Mas naquele momento Jesus aparece a Maria e Maria pensa que é o jardineiro. Porém, quando Jesus fala o seu nome, ela o reconhece. E aí Jesus menciona algo que é muito interessante em João 10, 17, quando ele diz assim: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. João Ferreira de Almeida nos diz: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. É o verso 11 de Levítico. Olha só, o sacerdote moveria ritualmente para que ele fosse aceito por mim e por você diante do Pai. Isso usando as palavras do próprio Jesus. Retornando ao nosso roteiro, irmãos, ali diz assim: por essa razão, o apóstolo João destaca: felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Apocalipse 20, verso 6, a parte A. Quando falamos da ressurreição, é importante mencionar, irmãos, o que vem agora para preenchermos. Eu vou complementar agora a questão da doutrina da ressurreição. Todos os que dormem no pó da terra serão ressuscitados um dia. O termo que vai na lacuna é ressuscitados. Todos serão ressuscitados um dia. A sequência diz assim: porém, uns para a vida eterna, outros para, o outro termo da lacuna é horror eterno. Essa foi uma declaração de Jesus em João 5,29. Foi o texto que eu mencionei no início. Só a parte B desse versículo, quando ele fala assim: e sairão a ouvirem a voz do Senhor. Os que fizeram o bem, ele diz, ressuscitarão para a vida. E os que fizeram o mal, ressuscitarão para serem condenados. É o que está colocado para nós no nosso roteiro. Agora veja que é algo bastante importante a entendermos aqui, irmãos. Independente de qual seja o destino, tanto do justo quanto do injusto, ambos, após a sua própria ressurreição, que serão em épocas diferentes, a Bíblia fala de um intervalo de 1000 anos entre uma e outra, que é o milênio, permanecerão no seu destino eternamente. Para nós
esperando a salvação no Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 17, verso B, ali no teu roteiro, diz assim: os santos estarão para sempre com o Senhor. Agora quero chamar tua atenção para algo que é mais importante ainda. Mas quanto à garantia de nós estarmos participando da primeira ressurreição, diz o nosso roteiro, não podemos apoiar a nossa fé na doutrina calvinista da predestinação. E isso é algo que conflita com o que nós entendemos que está na Bíblia. Uma vez salvo, sempre salvo. Pois eu coloquei ali, e aqui eu estou colocando de uma forma bem forte para nós. É possível alguém ser redimido, desfrutar da graça divina, e até mesmo pode acontecer de ser rejeitado por Deus por causa da sua conduta pecaminosa. Qual é o comentário que eu gostaria de fazer a respeito disso? Porque é muito forte essa afirmação. A Bíblia fala em 1 João, capítulo 2, verso 3 e 4, 1, 2, 3 e 4. Eu vou ler aqui para você. Quando João diz assim: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O verso 3 diz assim: sabemos que o conhecemos se obedecermos aos seus mandamentos. Veja que há uma condicional aqui. Não é o simples fato de um dia ter levantado a mão para aceitar Jesus. O verso 4 diz assim: aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Isso chama atenção, irmãos, porque João está dizendo que os nascidos de novo não devem viver pecando, porque houve uma transformação de vida. Mas se cair no erro, ele afirma que nós devemos confessar nosso pecado, porque temos um grande, o maior de todos, advogados em nosso favor. Amém? Que é o nosso Senhor Jesus Cristo. O problema desse texto não é esse. O problema aqui é outro. É o modo errôneo de entender a doutrina da graça e da salvação. Muitas vezes vivendo de forma indiferente à vontade de Deus e aos seus mandamentos. Esse é o risco de alguém estar enganando-se a si mesmo. Estará mentindo para si mesmo, como diz o texto, pois é mentiroso. Ele estará enganando-se a si mesmo, a mentira virá sobre ele mesmo. Porque o querer ser justificado mediante a fé em Jesus Cristo, sem o compromisso de seguir Jesus, vai significar um fracasso, irmãos. E a pessoa pode estar iludida. Então, quando a Bíblia fala sobre essa questão da ressurreição, nós falamos no TCL passado que se nós permitirmos que a carne nos domine, nós não seremos dominados pelo Espírito Santo. Mas Deus fala que se nós formos dirigidos pelo Espírito Santo, nós vamos estar cumprindo com a vontade de Deus. Ainda que Deus respeita o livre-arbítrio. E a doutrina da predestinação, como eu mencionei, pode levar alguém a pensar que pode viver uma vida espiritual totalmente descuidada, no pecado, vivendo no pecado, sem que nada lhe aconteça. Porque uma vez salvo, sempre salvo. Isso não é verdade. Efésios, ele vai falar sobre essa questão, Efésios 2, verso 8 e 9, ele vai falar sobre a graça, que é um favor não merecido. E aí onde se apoia a doutrina calvinista da predestinação. Mas é importante que você entenda que a predestinação de certos indivíduos separados por Deus, por decreto divino, sem interferência do livre-arbítrio do próprio homem, como a Bíblia diz que Deus respeita, chega até a anular a graça, porque são coisas que entram em conflito em relação à palavra de Deus. Mas a Bíblia fala de eleição e a Bíblia também fala de predestinação. Isso é um ponto pacífico. Mas quando a Bíblia se refere à predestinação, irmãos, como no caso, inclusive, Paulo usa em Romanos 8, verso 28 a 30, ele diz respeito à predestinação coletiva da igreja.
e não a predestinação de pessoas individualmente. Tem uma diferença muito grande aqui. A igreja que está predestinada a ser salva, a ir para a glória, é a igreja mística, formada por todos os santos de todos os tempos, lugares, vivos ou mortos. Nós já vimos isso, que o poder da morte e ressurreição de Jesus tem efeito retroativo e progressivo. Ele alcançará a todos. Então, a qualquer momento, é importante pensarmos que a igreja que está predestinada à salvação, é isso que Efésios 2 fala, isso vai acontecer. Mas é no coletivo e não individualmente. Isso eu gostaria que ficasse claro no teu coração para que você entenda isso. Portanto, agora seguindo o roteiro ali, então, não deixemos de obedecer a Deus, irmãos. Que nós não deixemos de obedecer a Deus pensando que ficaremos impunes, muitas vezes, que não haverá consequências para erros cometidos, nem sequer confessados, ou se nos mantivermos na ignorância e na indiferença às questões de Deus. E aí a Bíblia diz assim, há um versículo ali para você: aquele, pois, que cuida de estar em pé, olhe, que não caia. 1 Coríntios 10, 12. O argumento que Paulo está trazendo para nós aqui, assim como Deus não tolerou a idolatria, o pecado, a imoralidade do seu povo Israel, Ele também não vai tolerar o pecado daqueles que são os cristãos da nova aliança. Percebe? Isso é muito sério. Quando Jesus assume o nosso pecado, irmãos, na cruz, o que você imagina quando Jesus diz assim: Pai, por que me desamparaste? Muitos dizem que Deus teve que virar o rosto para o seu próprio filho quando ele estava com o nosso pecado sobre si mesmo, porque Deus não suporta o pecado. Então é por isso que nós temos que cuidar da nossa vida espiritual, estar atentos a isso, e se houver uma falha e cairmos no erro, reconhecermos isso quanto antes, pedimos que Deus nos dê graça para não começarmos a tolerar esse tipo de coisa na nossa vida, porque nós podemos estar nos enganando a nós mesmos. E aqui eu queria parar com você em relação a essa questão, para nós pensarmos um pouco em relação à nossa vida, em relação ao nosso caminhar. Deus tem dado, irmãos, esse tempo do TCL para nós aprendermos coisas tremendas, e o Espírito de Deus falando conosco. Mas de nada isso terá valor se isso não produzir em nós mudança de vida.